Precisando de uma palavra amiga? A equipe de atendimento fraterno do Espiritismo.net conta com colaboradores capacitados para consolar, esclarecer e orientar, à luz da doutrina espírita, todos os que precisam da nossa assistência. O trabalho é realizado ao vivo e também via e-mail. Acesse www.espiritismo.net e saiba mais. Espiritismo.net, gestos de amor que antecipam o futuro. Olá, queridos amigos, aqui estamos nós para darmos continuidade ao estudo do livro O Homem Integral e, quem sabe, hoje chegarmos assim ao final, né? Porque estamos no último capítulo e, se conseguirmos terminar, o capítulo é um pouquinho grande, daremos início semana que vem no próximo livro, né? O que é muito bom. Então, sejam todos muito bem-vindos, nosso estudo é interativo e nós, então, vamos preparar os nossos corações com uma página que nós separamos aqui do livro Vida Feliz. É a mensagem 41. Deixa eu pegar aqui. Então, Joana diz assim: a juventude de teu corpo é breve. Utiliza para armazenar valores eternos. O verdor dos anos passa com celeridade, porém, os compromissos firmados se alongam por toda a existência. Os bons, tem cuidado com eles. Os bons serão sentinelas da tua jornada abençoada, abençoando-te as horas, e os maus se transformarão em colaboradores impiedosos, perturbando-te a paz. Coloca sinais de luz pela senda, significando conquistas do teu terreno percorrido. Mantenha-te jovem em todas as idades, mediante uma consciência sem remorso e uma conduta reta. Então, é um recado de Joana de Ângeles bem pertinente aí ao nosso estudo de hoje, que vamos falar da reencarnação, né? E a gente deve estar atento com tudo aquilo, com todas as nossas atitudes, porque elas vão gerar consequências futuras. Então, vamos orar agradecendo a Deus a oportunidade do trabalho, do aprendizado, do estudo. Obrigada, Senhor, que possamos ser envolvidos na Tua luz, que todos aqueles que adentrarem o nosso estudo, o nosso chat, nós possamos sentir, todos possamos sentir a Tua paz. Fica conosco, Jesus, e em Teu nome, em nome dos falangeiros, daqueles espíritos amorosos que dirigem, administram todo o trabalho da divulgação espírita pela internet, nós agradecemos e te pedimos que assim possa ser. Muito bem. Então, nós vimos aí, né, estamos acompanhando, hoje é a segunda parte desse capítulo, A Reencarnação, que é o capítulo 39 no nosso estudo aqui, mas no livro é o capítulo 9, né, onde Joana vai abordar a reencarnação. Falamos do perispírito, que é o modelo organizador biológico, e agora nós vamos falar da reencarnação. E a reencarnação nós podemos dizer que é um processo de amor, do amor que Deus tem por nós, né? Porque é através da reencarnação que nós podemos refazer os nossos equívocos, corrigir os nossos erros, refazer
aqueles que se tornaram desafetos, nós refazermos esses sentimentos, transformando sentimentos negativos como o ódio, como a inimizade, em amor, em perdão. Então, é uma oportunidade para nós crescermos no conhecimento, na sabedoria, e através de cada oportunidade que nós vamos tendo de retorno à vida física, é uma oportunidade valorosa que nós precisamos aproveitar, como Joana acabou de nos dizer, nesse pequeno recado aqui que ela nos deixou no livro Vida Feliz, né? Então, é a nossa grande oportunidade e nós precisamos de aproveitar. E Joana, nesse capítulo, ela está nos levando a refletir assim de uma maneira profunda, né, em vários âmbitos da reencarnação, nos mostrando como seria difícil se esse processo não existisse, se Deus não nos desse essa oportunidade, tantas quantas forem necessárias, para que nós pudéssemos evoluir. E se nós pensássemos assim que a vida se extinguisse com a morte, a gente fica pensando como seria a nossa vida espiritual, né? Como é que nós iríamos progredir? Não teríamos condições. Então, por isso, é o amor divino em ação. E nós vimos aí, na conversa anterior do estudo, que a evolução ela é incessante, né? Ela continua sempre infinita. O próprio Jesus, que já era um espírito puro que esteve entre nós, né? Ele continua evoluindo. Se ele já era um espírito milenar à nossa frente, agora muito mais, né? Então, nós temos essa grande viagem aí, infinita, no caminho da nossa plenitude. E passamos, então, por essas diversas vidas, diversas etapas, inúmeras etapas, já em várias etapas evolutivas, onde o princípio inteligente vai adquirindo a sua individualidade, né? E, através da inteligência, o homem consegue, o espírito, o ser imortal, né? Consegue estar fazendo essa caminhada, nascendo, morrendo, libertando-se dos vícios, das situações que oblitera, né, esse caminhar, e vamos assim construindo a nossa felicidade. Então, hoje nós vamos começar no slide 8, né? Vamos pedir ao Lúcio, esquecemos até de agradecer, né, ao Lúcio, porque ele está aqui conosco. Não sabemos se tem alguém, deixa eu ver aqui o chat. O Lúcio Flávio está aqui nos auxiliando na transmissão, a Lina querida está aqui conosco. Então, estamos todos aqui aguardando aqueles que puderem e quiserem chegar. Lina, participa aí à vontade, e a gente está aqui para trocarmos, né, as nossas ideias, as nossas reflexões acerca desse tema tão interessante e abrangente, porque temos tanto para falar quando estamos abordando a reencarnação, né, que às vezes o tempo fica pequeno, né? E aí vamos então a esse slide número 8, onde nós vamos dar continuidade hoje na parte segunda do capítulo A Reencarnação. Então, Joana diz que, chegando ao patamar humano, porque ela está falando, como dissemos, das várias etapas que o princípio inteligente vai adentrando, né? Desenvolvendo as sensações, desenvolvendo as percepções, até ele chegar no patamar onde ele adquire a inteligência. E aí ele se torna o que nós sabemos que o Livro dos Espíritos nos fala na questão, acho que 21, né? Onde ele fala que define o espírito, que é o princípio inteligente do universo. Então, quando ele chega ao patamar humano, esse psiquismo, né? Esse psiquismo
ainda rudimentar, né, porque ele está em desenvolvimento, ele ainda está dependendo dessas aquisições, né? Ela fala aí de início rudimentar pensante, atravessa inúmeras experiências pessoais, a individualidade, né? Que o torna herdeiro de si mesmo. Então, quando ele chega nesse patamar, ele adquire a individualidade do espírito, né? Que ele vai se tornando cada vez mais cônscio, mais consciente das aquisições que ele já caminhou. Então, ela diz que é um encadeamento de aprendizagens pelo mergulho no corpo e abandono dele, ou seja, cada vez que nós mergulhamos no corpo físico, nós também nos libertamos dele através da morte. Então, é um processo, vida e morte. E ela diz, toda vez que se rompam os liames que retêm a individualidade, os liames da carne, né? A carne, esse corpo físico que alberga, que se torna assim a prisão, né, em termos metafóricos, do espírito. Então, com a morte, ele rompe esses liames e retém a sua individualidade. Isso sempre ele vai reter a individualidade. Sempre seremos, depois que nós chegamos a esse patamar, sempre teremos essa individualidade, né? Então, ela continua. Esse processo de renascimentos, que os gregos denominavam de palingenésico, né, constitui um avançado sistema de crescimento intelecto-moral, fomentador da felicidade. Então, a reencarnação ela tem esse objetivo do aprimoramento espiritual, mas também da conduta nossa à felicidade, a atingirmos a felicidade, né? E a palingênese é um termo grego, né? Ela fala aqui nesse termo, palingenésico, denominado de palingenésico, que é um termo grego, palin significa novo, e gênesis quer dizer nascer, gerar. Então, esse processo ele designa um processo de regeneração ou de renascimentos de seres, né, que já existiam antes de nascer. A gente sabe que a alma ela não foi criada, como muitos ainda podem pensar, né, que a alma seja criada no momento do nascimento. Esse processo, esse entendimento que os gregos trouxeram, ele derruba todo essa ideia de que a alma não é criada no momento do nascimento, ela já existia antes, né, do espírito encarnar no corpo. Só um minutinho. Desculpem, mas as secretárias queriam entrar aqui, eu tive que abrir. Boa tarde, Angelina, seja bem-vinda. Muito bom ter você aqui. Amigos, mais uma vez, a gente diz, né, que é um programa interativo, um estudo interativo, interajam, por gentileza, aí, à vontade. O Lúcio coloca aqui para nós, né, palingenésico. Deriva do grego, né, o que a gente já colocou aqui, deriva do grego, significa novamente, Gênesis, nascimento, é o que nós já tínhamos falado, né? Isso mesmo. A Lina pergunta, então só atingiremos a felicidade bem posteriormente ao nosso desenvolvimento intelecto-moral, por isso
Por hora, não podemos afirmar que somos felizes. Mas nós temos a possibilidade, Lina, de uma felicidade relativa, né? Isso aí é a pergunta 921, se não me engano, do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta isso, né? Se o homem tem a possibilidade de ser feliz nesse mundo de provas e expiações, ele não fala bem assim, estamos falando com as nossas palavras, né? E eles dizem para nós que sim, né? Porque a felicidade relativa, que é a felicidade total, não é possível. Só quando nós chegarmos a esse patamar de espíritos felizes, né? Mas essa felicidade relativa, enquanto estamos aqui, nós podemos ter através da consciência tranquila, da fé no futuro, da posse do necessário, que são elementos que nos conduz a um entendimento dessa felicidade diante daquilo que nos traz paz interior, que nos traz tranquilidade, que nos traz um bom senso, um entendimento melhor, né, da vida. Então, é isso. Então, prosseguindo aqui, falamos desse palingenésico, né? E ela diz que, graças a esse processo, a existência humana se reveste de dignidade, de relevantes objetivos que não podem ser interrompidos. Toda vez que surge um impedimento, que se opera um transtorno ou sucede uma aparente cessação, a oportunidade ressurge e o recomeço estabelecendo, facultando o aprendiz o crescimento que parecia terminado. E não é isso que acontece? Mesmo diante de grandes situações, de grandes mudanças, de grandes situações mesmo que nós vivemos, quando parece que tudo está chegando a uma aparente cessação, como ela diz aqui, aparece uma oportunidade de um recomeço, né? Estamos aí vivendo uma situação dessa, onde tudo era o caos, mas a existência se reveste de objetivos dignificantes, de objetivos que não podem ser interrompidos. Então, aqueles que visualizam essas situações, de repente surge novamente uma oportunidade de recomeço, de dar prosseguimento à vida, né? Muito bem. Então, face a esse mecanismo, os fenômenos psicológicos apresentam-se em encadeamentos naturais e elucidam-se inumeráveis patologias psíquicas e físicas, distúrbios de comportamento, diferenças emocionais, intelectuais e variados acontecimentos nas áreas sociológicas, econômica, antropológica e ética. O que Joana está querendo nos mostrar aqui é que, graças a esse entendimento, né, nós vamos tendo a possibilidade de estarmos entendendo todos esses fenômenos psicológicos, né? Porque muitas coisas só podem ser explicadas em face da reencarnação. Só podem ser elucidadas através da encarnação. Então, só através da encarnação, da reencarnação, nós podemos encontrar respostas para inúmeras situações. Por exemplo, por que alguns nascem na opulência, outros nascem na miséria, né? A questão das doenças que nós, às vezes, não temos na nossa carga genética e somos portadores de síndromes diversas que existem na nossa atualidade, surgindo aí síndromes que até então eram desconhecidas, que são trazidas ao nosso conhecimento, enfermidades de nascença, transtornos mentais,
Tudo isso que nós só podemos encontrar o entendimento através da reencarnação, né? As dores morais, as deformidades, a idiotia, enfim, todas essas situações que não encontramos, não sabemos por quê, né? É só através da reencarnação. E aí a gente lembra até aquela passagem do Evangelho, onde aquele homem pergunta, os próprios discípulos perguntam a Jesus, quando veio um homem com problema, deficiência física, né? E eles perguntam, Senhor, quem errou? Foi ele ou foram seus pais? Né? Então, são situações, e Jesus explica, nem ele, nem os seus pais, quer dizer, nem ele agora, na reencarnação presente, nem os seus pais, mas são situações que trazem o seu contexto nas vidas antepassadas, nas vidas passadas. Então, isso é muito interessante, porque só a reencarnação vai responder determinadas questões para nós. Por isso, esse entendimento, que não foi a doutrina espírita que inventou a reencarnação, a gente sabe que esse processo já existe desde que o homem é homem, né? Desde que existe o homem na face da Terra, existe a reencarnação. Se nós percorrermos aí a história, nós vamos ver, né? Na Índia, nos Vedas, todos falando da reencarnação. Então, a reencarnação ela nos proporciona processos de nós estarmos, mecanismos para nós estarmos, isso, Lúcio, João 9, de 1 a 25, isso mesmo, brigadão aí. Então, é isso, porque só nós vamos entender essas questões se nós olharmos para as vidas anteriores, né? E é isso. E aí, o Lúcio coloca aqui um pedacinho, né, para nós. Rabi, quem pecou, esse homem ou os seus pais? Para que ele nascesse cego, aliás, eu falei deficiência física, é uma deficiência, né? Para que ele nascesse cego. E Jesus respondeu, ele não está assim pelos pecados dele nem dos seus pais, né? Mas para que se manifestasse nele a obra de Deus. Então, para que se manifestasse nele a necessidade dele estar aqui reencarnando para reabilitar-se com a lei, né? Essa é a grande chave do entendimento da reencarnação. Por que nós precisamos de reencarnar? Para nós nos reabilitarmos com a lei, né? Então, todos que estamos encarnados nesse planeta de provas e expiações, somos espíritos recalcitrantes. Por isso, temos que recomeçar, por isso, temos que reaprender, refazer, né? Esse quer dizer recomeço, né? Refazer. Então, esse sufixo, né? Então, a gente vai entendendo o mecanismo da reencarnação e a misericórdia de Deus para com todos nós, que nos oferece quantas oportunidades forem necessárias, quantas vindas. Nós não sabemos quantas vindas nós já tivemos. Sabemos que foram milhares, mas não sabemos quantas nós vamos ainda precisar também, porque vai depender de cada um de nós. Mas nós podemos até facilitar um pouco esse processo, né? Por exemplo, tendo responsabilidade com a nossa reencarnação, agindo de maneira coerente, com bom senso diante das responsabilidades que nós assumimos, né? Diante da vida, diante das nossas injunções reencarnatórias. Então, isso ajuda. Algumas tarefas que nós temos, alguma missão que muitas vezes equivale a uma encarnação, quando nós somos fiéis, agimos com bom senso, sem recalcitrarmos, né? Mas vamos em frente. Então, ela diz... O processo da aquisição intelectual faz-se ao largo das experiências de aprendizagem.
Então, no momento que nós estamos aprendendo, nós estamos fazendo essa aquisição intelectual também, né? Mediante as quais o eu consciente, o espírito, adiciona conteúdos culturais, ao mesmo tempo que desenvolve as aptidões jacentes para as diversas categorias da técnica, da arte, da ética, num incessante aprimoramento de valores. Então, veja como é rico, né, esse processo, né, da reencarnação. Porque a cada aquisição, a cada vinda, nós estamos tendo aquisições intelectuais, ou seja, estamos aprendendo, estamos tendo experiências, estamos caminhando aí adquirindo conteúdo cultural, né, de onde nós encarnamos, do povo que nós encarnamos, os costumes, os hábitos, enfim. Ao mesmo tempo que nós também desenvolvemos aptidões que nós já trazemos em nosso arcabouço espiritual, né, na nossa memória espiritual, nós trazemos essas aptidões. E por isso que é mais fácil para a gente, às vezes, ser um profissional em determinada área, ou um artista, né, que trabalha com arte, com desenho, com pintura, ou a questão da ética. Então, nós estamos sempre nesse incessante aprimoramento de valores. E veja como é rico, porque tudo que nós aprendemos não se perde com a extinção do corpo. Tudo fica armazenado, arquivado nas nossas memórias espirituais, como nós já estudamos aqui, né, no capítulo anterior, e também estudamos lá com Leon Denis, onde as nossas memórias ficam guardadas. E essas memórias estão lá desde quando nós fomos criados. Já pensaram nisso? Que computador é esse, né? Que arquivo maravilhoso, que caixinhas abençoadas, né? Separadas, que não se misturam, que é a nossa memória extracerebral, que está no perispírito, não está no cérebro do corpo, né? Muito bem. A Angelina coloca aqui como indivíduo com Alzheimer, né? Não sei, Angelina, o que você colocou antes. A gente estava falando, né, das oportunidades, coloca aí para nós o seu pensamento, né? Talvez seja, ela queira dizer que o indivíduo com Alzheimer nós só podemos explicar, né, através da reencarnação. Acredito que seja isso, né? Porque tudo nós conseguimos entender. E é uma prova, né, Angelina, se for por esse ângulo, né? Porque é uma situação que foi degenerada a sua memória, mas ele, na sua integridade, na sua individualidade, ele se conserva lúcido. Então, ao desencarnar, ele vai ver que ali foi uma questão do corpo físico, né, que não tinha os componentes ideais, então foi dando essa degeneração. E pode ser uma prova, né, para ele passar por essa circunstância, por essa situação. Muito bom. Então, é isso mesmo, Lina. Nós estamos evoluindo dia após dia, desde quando fomos criados, simples e ignorantes. Hoje, nós já não somos nem simples nem ignorantes, porque já caminhamos, já adquirimos a inteligência, já temos capacidade de ter responsabilidade com os nossos atos, mas quando o espírito é criado, ele é criado assim, simples e ignorante, mas dotado da inteligência capaz de fazer com que ele sempre progrida e jamais nós vamos regredir. O espírito jamais retrograda. Isso também é uma bênção, né? Nós podemos estacionar, mas não retrogradamos. Então, vamos em frente. Então, ela diz que a anterioridade do espírito ao corpo, ou seja, antes desse espírito reencarnar, brinda-lhe maior soma de conhecimentos
do que os apresentados pelos principiantes no desiderado físico. É claro, porque as nossas habilidades, as nossas capacidades, né, que são desenvolvidas ao largo das diversas experiências, não são todas elas que nós vamos trazer. Elas vão sendo trazidas a essa vida atual de acordo com as necessidades que vamos experienciar, de acordo com o meio, de acordo com várias situações que nós vamos ter oportunidade de utilizar dessa ou daquela habilidade, dessa ou daquele conhecimento, e daí por diante. Então, ele diz a genialidade de que uns são portadores, em detrimento dos limites que se fazem presentes em outros seres do mesmo gene, demonstra que os psiquismos aí expressos diferem em capacidade de lucidez. O que ela está dizendo aqui? Um nasce com uma genialidade, uma grande capacidade, uma memória, né, assim extraordinária, enquanto que outros são limitados. Isso pode acontecer numa família, por exemplo, com 2 irmãos, podem ser até gêmeos, né, trazendo essa diferença aí que vai mostrar que os nossos psiquismos são diferentes. Eles se expressam em capacidade, em lucidez, diferente um do outro. Todos nós somos portadores das sementes divinas, da inteligência, mas, de acordo com as nossas injunções reencarnatórias, ou seja, de acordo com as nossas necessidades na reencarnação presente, nós vamos demonstrar essas diferentes capacidades, né? Umas que foram assimiladas, outras que estão em stand-by, né, em germen, outras que estão ali sendo motivo de prova, né, para aquele que experiencia. E a Angelina coloca aqui, qual a necessidade do espírito para enfrentar essa situação? No caso do Alzheimer, a gente não pode determinar, né, Angelina, porque isso aí está dentro dos desígnios divinos, de acordo com o que foi vivenciado, o que foi experienciado nas encarnações passadas, nas vidas passadas. O comprometimento que ele teve com a inteligência, o comprometimento que ele teve diante, de repente, até mesmo de um suicídio, né? De uma situação grave, mas nós não podemos padronizar, porque, como vemos, o espírito é uma individualidade. Então, cada um de nós temos uma necessidade. Quando reencarnamos, nós temos a necessidade de reencarnarmos com determinadas questões. Por quê? Porque vamos nos reabilitar com a lei. É necessário que seja assim, né? A gente está vendo isso lá no Missionários da Luz, né? Onde agora o Sigismundo está preparando a sua reencarnação, está ali no planejamento, na mão dos amigos espirituais, dos instrutores, dos engenheiros espirituais que estão organizando o seu mapa, né? O mapa onde vai situar as suas necessidades, as suas limitações. Então, ele possivelmente vai reencarnar com alguma debilidade cardíaca, né? Devido à questão que o crime praticado, né? na reencarnação passada, e agora ele vai estar tendo a oportunidade de reabilitarmos. Então, como o Lúcio está dizendo aqui, cada caso é um caso. O certo, né? O que nós precisamos entender é que tudo está nessa contabilidade da vida, os créditos e os débitos. Joana falou isso na lição que nós lemos, né? Então, nós precisamos de entender isso, porque tudo que nós fazemos de bom e de mal gera débitos e créditos. Então, aí está a nossa felicidade ou a nossa digamos, temporária infelicidade diante da lei,
né, da lei divina, a lei de causa e efeito. E nós precisamos de entender uma coisa muito importante, que tudo isso não é castigo. Isso é consequência dos nossos atos, das nossas escolhas. E é aí que nós precisamos de estar atentos, estarmos sendo cuidadosos com a nossa encarnação, né? Não vivenciarmos os nossos dias como se nós estivéssemos de férias, porque tudo pode gerar para nós débitos e créditos, como o Lúcio falou aqui. E a Lina coloca que, à medida que nós evoluímos, nossos mapas vão sendo resultados tendo em vista a lei de causa e efeito, e vão sendo alterados, né, Lina? À medida que nós vamos evoluindo, esses mapas que nós demos o exemplo, né, eles vão sendo alterados. Por quê? Eles, se não há desvios, embora a gente saiba que uma grande porcentagem dos espíritos que reencarnam não conseguem seguir à risca aquilo que foi planejado, mas, mesmo assim, nós temos vários fatores aí que contam a nosso favor. Então, dentro dessa programação, ela vai sendo modificada, como se nós tivéssemos uma meta. Alcançamos determinada meta, vamos partir para outra questão, né? Então, readaptados, isso mesmo, é verdade. Vão sendo moldados, né, de acordo com as necessidades daquele espírito que vai reencarnar. E tenhamos a certeza, né? Esse corretor, realmente, às vezes, ele nos prega essas peças, né? Mas a gente tem que ter a certeza também, né, da misericórdia divina, porque Deus não viola as nossas as questões que nós ainda não temos condições, né? Essa semana, estudando lá o livro Problema do Ser, do Destino, da Dor, Leon Denis nos diz isso, né? Que Deus sabe de todas as nossas capacidades, as nossas ações diante de determinadas situações, e Ele sabe quais são as nossas reações também, o que nós vamos fazer ali. Vocês devem lembrar disso, Lina estudou conosco. Então, Deus, sabendo das nossas aptidões, das nossas ações, dos nossos limites, Ele também não nos dá fardo maiores do que aqueles que nós podemos carregar. E outra coisa, nós sempre estaremos evoluindo através daquilo, mesmo que nós não tenhamos seguido o nosso planejamento à risca, tem as concessões divinas, né? Existem as concessões divinas. Então, é muito linda essa misericórdia que Deus age conosco como um pai. Ele é pai, né? Ele nos ama, ele quer o melhor para nós. E nós não fomos criados para sofrer, nós fomos criados para a felicidade. Tenhamos em mente isso, né? Muito bem. Então, seguindo aqui, embora herdeiro dos caracteres da raça, né? Aparência, morfologia, cabelos, olhos, etc., que faz parte da nossa carga genética, ela diz que os valores psicológicos, os valores intelecto-morais, não são transmissíveis pelos genes e cromossomos. Antes, né, são atributos da individualidade eterna. São atributos do espírito imortal, que transfere de uma para outra existência corporal o somatório dessas conquistas salutares ou perturbadoras. Então, ao contrário de que muitos pensam, né, que é inteligente como o pai, puxou a inteligência do pai, a inteligência do espírito, né? A conquista intelecto-moral é do espírito. Os valores que estão no nosso psiquismo, sejam conflitos, sejam valores nobres, conquistas nobres,
são atributos do espírito. Nós não transmitimos esses valores porque fazem parte dos atributos da individualidade, fazem parte das conquistas que o espírito, com o seu esforço, com a sua lucidez, foi capaz de assimilar, foi capaz de construir, foi capaz de adquirir, né? São conquistas. Então, isso é muito importante nós sabermos, né? Porque a cor do cabelo, a aparência, essas partes que fazem parte da nossa genética física é do corpo, né? O ser espiritual não transmite os seus valores, por isso nós precisamos de nos esforçar, né? Daí aquela parábola das virgens, né? O esforço, que é o azeite que Jesus coloca ali como uma metáfora, esse azeite é o nosso esforço, são as nossas conquistas, são os atributos da nossa individualidade, que nós vamos sendo os herdeiros de nós mesmos, né? A Lina coloca que está aberta até mesmo. É isso mesmo, né? O Lúcio está concordando, mas entendendo que não é uma punição, né? Essas situações não são punições. Deus não pune ninguém. São consequências dos atos, né, que nós praticamos, que deram errado, que nos equivocamos. Então, a gente tem que estar muito ciente disso. Deus não castiga, não pune ninguém. São expiações com a oportunidade da reparação. Temos o arrependimento, né? O espírito se arrepende, toma consciência daquele fato, se arrepende. Depois nós temos a questão da reparação e expiação, né? Então, arrependimento, expiação e reparação. Acho que é isso, né, Lúcia? Corrija aí se falei contrário. Muito bem. Então, é isso. Os comentários, às vezes, vão além do que a gente está assim, imaginar, né? Então, isso é muito bom, fazer um exercício mental aqui, que nós vamos lá nas nossas memórias buscando aquilo que nós já assimilamos, né? Então, prosseguindo aqui, né? Ele diz sobre esses valores que nós precisamos estar conscientes de que eles não são valores transmissíveis. Daí a verdadeira propriedade, né, do espírito que o Evangelho fala para nós, né? São esses valores que nós conquistamos, que nós assimilamos, como também eles podem ser conquistas salutares, como Joana está dizendo aqui, mas também pode ser conquistas perturbadoras que vão nos trazer esses processos mais dolorosos aí, porque vamos ter que dar conta, né? São os débitos e os créditos que entram para nós na nossa conta. Eu costumo falar assim, um dia a conta chega, né? Então, a gente, quando age sem responsabilidade, colocamos, às vezes, os pés pelas mãos, metemos os pés pelas mãos, não temos o verdadeiro cuidado com a nossa vida, né? Então, muitas vezes, nós podemos ter essas conquistas perturbadoras, né? O Lúcio está aqui colaborando com o que nós falamos aqui, né? E dizendo, primeiro vem o reconhecimento do erro, né? Nós entendemos que agimos errado. Depois vem a expiação. Depois, a reparação, que vem através da reencarnação, como a expiação também pode vir, né? De acordo aí com as necessidades do espírito, né? Por exemplo, nós citamos o exemplo do Sigismundo. Ele vai passar por essa reparação aí junto daqueles pais, do pai que ele eliminou através de um crime que ele pratica, né? Da mãe que ele foi o causador dela ir parar no prostíbulo. Enfim, tudo que nós geramos para nós e para o outro que causa dor, que causa situações difíceis para aquele irmão, nós vamos ter que reparar com a lei, né? Então, é isso.
Então, prosseguindo aqui. Não há como negar-se a influência genética na evolução do ser, quer dizer, a influência genética na construção do corpo físico, né? Não tem como negar, nós temos essa carga genética aí. Porém, ela fala, os impositivos do meio, dos costumes, dos hábitos, que também vão interferir na personalidade, né? na construção desse ser, porque o meio ele vai influenciar ou não, de acordo com as escolhas, né? Mas os costumes, os hábitos, né? De onde nós vamos reencarnar, do idioma que nós vamos ser usuários daquele idioma, enfim, essa adaptação nesse novo contexto reencarnatório, nós não podemos negar. Mas Joana diz, entretanto, impende, quer dizer, é um termo onde quer dizer, é necessário, né, sinalizar, é necessário observar que o corpo reproduz o corpo. Nós temos que ter consciência disso. O corpo produz o corpo, não a mente, a consciência, que só o espírito exterioriza. Santo Agostinho fala isso lá no capítulo 14, o item 9, né? Lembrai-vos, falando para os pais, lembrai-vos que vós produzis um corpo, né? Porque o espírito já existia. O espírito ele vai ser usuário daquele corpo, né? E isso é muito, muito interessante nós sabermos. Um filho, nós fomos o construtor através dos genes ali, né? do gameta e do óvulo, que se transforma num corpo físico. Mas o espírito que vai albergar aquele corpo já existe, né? E aí, prosseguindo, a introdução do conceito reencarnacionista na psicologia dá-lhe dimensão invulgar, esclarecimento das dificuldades na argumentação em torno do inconsciente, dos arquétipos individual e coletivo, estudando o homem em toda a sua complexidade profunda e mediante a identificação do seu passado, facultando-lhe o descobrimento e a utilização das suas possibilidades do seu vir a ser. Então, esses conceitos da reencarnação trouxe para nós, né, abriu portas muito amplas para nós, né, porque ele vem nos ajudar aqueles que caminham pela ciência, né, usando a psicologia para ajudar as pessoas nos seus conflitos, nas suas questões. Então, esse conceito reencarnacionista vem mostrar que, em torno desse inconsciente que nós trazemos, da memória que nós não lembramos, dos arquétipos, né, que nós trazemos, individual ou coletivo, né, eles são estudados, né, em toda a sua complexidade. Então, não é somente na questão do corpo físico. Quando nós apresentamos um transtorno mental, ali está situado, junto daquele transtorno que se externa através do físico, né? Nós estamos... tem muita coisa que está influenciando esse transtorno. Memórias passadas, existências passadas, questões de culpa, questões de várias situações que o espírito traz aonde? Na sua bagagem moral, na sua bagagem, né, psíquica. Então, ela diz que, com esse conceito, leva esses profissionais a estudar o homem de uma maneira mais profunda, sendo uma complexidade, né? Não é só uma situação que surge na mente física,
é na mente do espírito, no espírito, na bagagem imortal, né? A bagagem é imortal no sentido assim, essa bagagem não é perdida, né? Então, e mediante o quê? As questões do seu passado, que identificam essas possibilidades e faculta o descobrimento e a utilização de possibilidades do vir a ser. Daí a responsabilidade, né, das terapias, que cada vez mais esses profissionais, quiçá, tenham esse conhecimento, essa certeza, né? Porque nós não somos detentores do conhecimento, nós precisamos de abrir o nosso entendimento. Daí, muitos psicólogos que têm essa visão do homem como sendo um ser espiritual, né? Nós temos isso, muitos profissionais dessa área, como temos psiquiatras e tudo mais, que aceitam esses conceitos reencarnacionistas. E fica muito mais fácil para nós, para esses profissionais, lidarmos com essas questões, porque trazem ali na sua bagagem os motivos, né? Os gatilhos, as situações que desencadearam as situações de hoje. Então, ela diz que nos alicerces do inconsciente profundo estão todas essas questões, né? Isso é bem interessante. Nos alicerces do inconsciente profundo encontram-se os extratos das memórias pretéritas, ditando costumes atuais que somente uma análise regressiva consegue detectar. Quer dizer, uma análise da vida passada, regressiva, voltando daí as terapias de vidas passadas, que não são para nós sabermos as nossas encarnações, ou quem fomos nas nossas encarnações, é para ajudar o indivíduo a detectar os seus desequilíbrios, as suas dores, os seus conflitos, né? E ter a possibilidade de eliminar esses conteúdos perturbadores que respondem por várias questões de alienações mentais. Quando ela diz nos alicerces do inconsciente, o que ela quer dizer? Na essência do espírito, onde tudo está registrado, como nós já falamos, é ali que se encontram os arquivos, é lá nos escaninhos da nossa alma, nessas caixinhas, nesses escaninhos, onde estão localizados tudo aquilo que nos direcionam na vida atual, como ela diz, que ditam os nossos comportamentos atuais, e nós não temos como fugir. É ali que estão armazenadas as nossas tendências, as nossas, por exemplo, os nossos vícios, os nossos conflitos, oriundos de quê? De velhos hábitos, de comportamentos equivocados que trouxemos das nossas antigas encarnações, às vezes muito antigas, às vezes mais recentes, né? E só uma análise profunda, e muitas vezes é preciso nós buscarmos essa ajuda externa de um profissional, né, que nos ajude, de um terapeuta, de um psicólogo, de um terapeuta que nos leve a entender, a lidar com essas questões. E quando nós falamos aí das vidas passadas, é preciso muito cuidado quando nós buscamos. Isso deve ser indicado por um profissional respeitado e de bom, que nós tenhamos confiança, né? Porque não é o objetivo, não é recordarmos as nossas vidas passadas, é nós irmos lá naquilo que nos faz sofrer, nos conflitos que nos trazem agonia, desequilíbrio na vida atual, e trabalhar esses conflitos, né, para que nós possamos libertar. E aí, como dizíamos, né, a questão dos vícios, das más tendências, é nesses arcabouços que estão localizados as nossas tendências, por exemplo, aos vícios. Por isso que nós temos que ter muita atenção
com o álcool ainda mais ainda, porque é uma droga lícita, é vendido em toda parte, é utilizado por todas as pessoas como sendo uma bebida social, mas se nós trazemos em nós algo que faça esse gatilho, nós vamos colocar por água abaixo a nossa encarnação, né? Então, o álcool, a droga, o cigarro, são situações que estão lá dentro de nós. Por que nós gostamos dessas coisas? Porque estão dentro de nós há muito tempo. E basta um estímulo, um impulso externo para nós desencadearmos aquele vício, para nós voltarmos, né, a utilizar daquilo. Assim como também as situações mais graves, que nos conduzem a estados patológicos, como, por exemplo, uma depressão profunda, onde leva o indivíduo a ter ideações suicidas. Nós temos na nossa família uma pessoa que ele vive uma depressão muito profunda há muitos anos já e vive nessa ideação suicida, porque ele é tirado daquela situação gerada por remédios barbitúricos, enfim. E daí a meses, a anos, ele retorna de novo àquele processo. Onde que está essa dor? Nesses escaninhos da alma, né? Então, é preciso termos muita atenção nessas questões, como Joana nos fala, em outros momentos, são as nossas fugas psicológicas, né? Então, são situações vivenciadas que já vivenciamos em outras épocas e que deixaram em nós essas marcas profundas. Por isso que é dito, às vezes, em determinadas patologias, que nós precisamos da ajuda, principalmente a depressão, né? Chega um ponto que nós precisamos buscar ajuda. Não vamos conseguir sair sozinhos desses labirintos mentais, né? Vamos, então, em frente. Então, ela vem falar agora dos impulsos, das compulsões psicológicas, né? Então, nesse capítulo, o passado espiritual exerce uma predominância irrefreável. É o que nós estávamos dizendo aqui. Então, ele tem uma força tão grande que leva o indivíduo a grandes rasgos do devotamento, da abnegação, quanto à delinquência, à agressividade, à multiplicidade de personificações parasitárias, mesmo excluindo-se a hipótese das obsessões. São conflitos, são dores, são estados emocionais, né? Compulsões psicológicas trazidas por esses estados do espírito, né? De registros passados, de dores, de marcas profundas que ficaram lá no perispírito e que muitas vezes o indivíduo é mesmo levado a essas ideias, a ideação suicida, a situação da delinquência, da agressividade, né? Todas essas situações que Joana está lidando aqui, trazendo aqui para nós, né? Então, é importante nós sabermos disso, que o passado espiritual do espírito exerce uma predominância, uma influência irrefreável. Então, é ele que grita dentro do espírito, né? Dentro do ser. Ele que está causando todo esse descontrole, né? Por isso, os transtornos emocionais, por isso, as encarnações dolorosas, por isso, encarnações difíceis, dolorosas, como nós dizemos, difíceis, né? Situações, por exemplo, a gente vê agora várias crianças reencarnando com o espectro autismo, né? Do autismo, que a gente vê aí que são questões do passado, são registros que trazem essas crianças. Então, tem vários níveis, né? Onde é detectado o grau, a gravidade da doença, e muitos são dóceis, muitos são é possível conviver na família, outros precisam de tratamentos mais atenciosos, né? Mais específicos, porque trazem em si essas dores. Isso é um dos exemplos, né? Existem vários. Por isso nós dissemos que esse capítulo ele
é um capítulo que nos dá muito material para nós estarmos refletindo, né? Então, ela diz que nessa imensa panorâmica dos distúrbios mentais, especialmente nas esquizofrenias, destacam-se as interferências constritoras dos desencarnados, que se estribam nas leis de cobrança pessoal, certamente injustificáveis, para desforçar-se dos sofrimentos que lhes foram anteriormente infligidos ou em outras existências pelas vítimas atuais. Então, aqui tem um outro quadro que ela traz, né? Dentro de toda essa panorâmica aí de distúrbio mental, principalmente nas esquizofrenias, trazem as questões obsessivas, né? Graves, as obsessões graves que nós podemos perceber em indivíduos onde esses credores, né, estão ali impingindo a cobrança, né, das dívidas do passado. E esses companheiros se tornam vítimas atuais. Então, tem o fator físico, o fator psíquico e o fator espiritual, né? Então, são expiações, são encarnações difíceis, são problemas de muita atenção e que envolve um certo grau de coragem, de determinação, de conhecimento, de vontade de cada um que se debruça ou que está envolvido nessas questões, rogar o amparo divino e buscar, né, elementos que possam oferecer essa ajuda moral para dar sustentação, dar suporte a esses espíritos que precisam reparar, né? Diante das ocorrências do déjà vu, né? O déjà vu ele é uma forma uma ideia que nós temos que já vivemos aquela situação, que já estivemos naquele determinado lugar, né? Que já conhecemos aquela determinada situação. São essas que, na verdade, nós não nos lembramos, né? Deixa eu ler aqui o que a Patrícia coloca, né? Como é importante, ela diz, como é importante que busquemos nos conhecer e termos a vontade ativa de nos corrigir. Muito, 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 Patrícia. Isso é de uma importância quando Santo Agostinho nos fala do autoconhecimento, né? E todos os amigos espirituais nos aconselham, é de vital importância. E a Lina diz que o problema é para a família, para os amigos. Estamos passando momentos difíceis, né, com a situação de uma amiga. Então, quando um problema desse tipo surge no âmbito familiar, todos estamos envolvidos, né? Inclusive os amigos, né? Vamos lá, para a gente aproveitar o nosso tempinho aqui. No final, eu comento o que vocês estão dizendo aí. Então, diante das ocorrências do déjà vu, ou seja, daquela suposta lembrança do passado, os remanescentes reencarnacionistas estabelecem parâmetros sutis de lembranças que retornam à consciência, como lampejos, clichês. Isso acontece muito, né, com a gente. Às vezes, em determinadas situações, parece que a gente vai lembrar, são flashes, pequeninos flashes, que muitas vezes nos levam ao entendimento de várias coisas. E em outras, nós não conseguimos entender. E resumando, né, os conteúdos da nossa inconsciência, de todo esse conteúdo que está lá na nossa memória extracerebral, no nosso perispírito, né, na nossa memória perispiritual. E Joana nos diz que isso nos oferece possibilidade de identificação de pessoas, realmente, de acontecimentos que já vimos, que já conhecemos, né, que foram experimentados antes. Então, surge aí para nós, diante dessas sutis lembranças, esses flashes, a consciência, não do fato, mas a necessidade de que nós entendamos que é uma situação onde nós precisamos ter muita atenção, ter muito cuidado,
para prosseguirmos, né? Porque ali pode estar um fato que já foi vivenciado, que já cometemos equívocos a respeito daquilo e que hoje se mostra aí presente, né? Desfilam, então, aí, diante desses lampejos, os fenômenos psicológicos das simpatias, das antipatias. É por isso que nós, às vezes, não nos simpatizamos com determinadas pessoas, né? Temos aquela antipatia assim de pronto, né? Então, isso é muito importante nós sabermos. E vamos parar nesse slide aqui, tá, Lúcio? Porque já são 17h36. Então, vamos só ler aqui. Então, desfilam esses fenômenos psicológicos, né, das antipatias, das simpatias, dos amores alucinantes, as paixões, né, que identificamos, de repente, por determinadas pessoas, seres, determinadas pessoas, como também os ódios, né, que nos devoram a alma. E ela diz que isso ressurge de onde? Dos arquivos da memória anterior, ante o estímulo externo de qualquer natureza, que os desencadeiam, tais como o encontro, um encontro ou um reencontro, uma associação de ideias, né, atual revelando a passada, uma dissensão ou um diálogo, qualquer elemento que vai constituir aí uma ponte de ligação. Às vezes, até mesmo num sonho, onde nós temos alguma lembrança que a gente sabe que aquilo ali é muito sério, que aquilo foi um acontecimento e que nós, às vezes, nunca mais esquecemos aquela cena daquele sonho. Não sei se vocês já tiveram experiências assim, né? Então, é muito importante a questão dessas memórias na intervenção dos nossos conflitos atuais, né? Está aí as chaves, as respostas. Por isso que Allan Kardec disse, né, que na reencarnação está a chave para todas as respostas que nós não sabemos, né, das coisas que nós não sabemos. Então, nós precisamos de estar atentos a esses pequenos, esses sutis momentos que nós temos, às vezes, a revelação de algo que nós precisamos atentar, às vezes em relação a nós mesmos, às vezes em relação a algum ente querido, alguma pessoa importante na nossa vida, e que nos chama atenção para nós estarmos atentos com os nossos atos de agora, porque nós não podemos viver pensando nos erros que nós cometemos no passado. Nós precisamos de ter responsabilidade hoje com os erros que nós não devemos cometer, porque hoje já somos conhecedores desses conhecimentos, né? Então, a Joana tem só para a gente terminar, tem uma mensagem nesse Vida Feliz mesmo, que ela diz que nós devemos nos dar o direito de errar. Sim, todos nós erramos porque somos espíritos imperfeitos, mas exigir de nós o dever de nos corrigir, imediatamente, se possível, né? Então, que Jesus nos abençoe. É um capítulo muito assim, elucidativo, né? Que nos leva a pensar muito, a refletir muito, e que nós possamos, na semana que vem, continuarmos aí nesses poucos slides que faltam, mas muito importantes, porque esse tema é tão importante que nós não devemos passar por ele rapidamente. Vamos aproveitar o que Joana está nos dizendo. É isso mesmo. Gratidão a vocês todos também que estiveram aqui conosco, e gratidão à oportunidade do estudo, e gratidão também ao Lúcio, que nos acompanhou aqui na nossa transmissão. E vamos, então, à nossa prece. Querido amigo Jesus, nós agradecemos imensamente essa oportunidade de trabalho, de reflexão. Fica conosco, Senhor, que durante esta semana esse material seja elemento de reflexão para nós,
para estarmos atentos, cuidadosos com todas as nossas ações, com as nossas palavras, com os nossos pensamentos, porque eles registram o que vai no nosso íntimo. Obrigada, Senhor, envolva todos nós na sua luz e que assim possa ser. Graças a Deus. Um beijo no coração de cada um de vocês. Até breve, até qualquer hora. Fiquem com Deus. Um bom resto de domingo e até mais. Obrigada, Lúcio. Obrigada, Lina, Patrícia, Angelina. Fiquem com Deus, com Jesus. Até mais.